Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje com muitos assuntos importantíssimos que certamente você não verá serem abordados pelos grandes veículos de comunicação, pelo menos com a ótica que nós tratamos todos os temas aqui no nosso Portal do José. Mas antes de entrar nesses temas, eu queria chamar a sua atenção para uma coisa muito interessante que diz respeito a você. Em alguns encontros anteriores, eu tenho chamado a atenção das pessoas que estão sempre aqui conosco de como essas pessoas, você ajudou a salvar vidas humanas. Me refiro especificamente aos Yanomamis, em função de você ter participado politicamente, você ter conversado com as pessoas para conquistar votos, para derrotar o bolsonarismo, essa gente insana. Quando você compartilhou um vídeo, você entrou no grupo de WhatsApp, você conversou com um parente, com um desconhecido, todos vocês, todos nós ajudamos a ver uma mudança aqui no nosso país. E não são só os indígenas, né? Só entre aspas, né? Não são os indígenas muito importantes que estão sendo salvos no meio dessa história que nós ajudamos a construir, não. Nós estamos vendo que nós estamos ajudando a salvar rios, florestas, a fauna e a flora de uma maneira geral, embora nós não tenhamos conseguido salvar todas as carpas do Palácio do Planalto, de 70 que haviam lá, 60 morreram em função desse carpicídio, né? A gente vai ter que inventar palavras, né? E agora estamos diante de um hemicídio, né? Que emas estão morrendo em função do trato ou do maltrato que sofreram lá no Palácio do Planalto. Então, essa compulsão por morte que essa gente tinha, ela extrapolou qualquer tipo de imaginação que pudéssemos ter. E outras coisas, além dessas bizarrices todas, estão acontecendo no nosso país, mas aí elas dizem respeito a uma realidade concreta, nossa realidade econômica, ou sobre a nossa economia, que os grandes veículos de comunicação já estão em doses homeopáticas tentando estabelecer algum tipo de antídoto para que o governo eleito não consiga fazer absolutamente mudança nenhuma que retire um átomo, um centavo dessas pessoas que, ao longo de tantas décadas do nosso país, têm locupletado, né? Tem se locupletado às custas do sangue e do suor do povo brasileiro. Bem, mas o que é que está acontecendo? Eu vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, quero convidar você, que está chegando agora, a se inscrever, você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, venha participar dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia, e se curtir o nosso espaço aqui também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar ainda mais engajado aqui no nosso portal, tá bom? Então vamos embora aqui para os temas. Bom, vamos começar aqui com essa notícia aqui, né? 2 emas da presidência morrem por excesso de gordura. Técnicos dizem que animais vinham sendo tratados com restos de comida. Segundo o atual governo, gestão Bolsonaro cortou compra de ração para as aves e as deixou sem acompanhamento veterinário. Gente, essas emas foram colocadas ali para ajudar a erradicar pragas de uma forma ambiental, de uma forma sem nenhum tipo de envenenamento, enfim. E eram animais ali que enfeitavam, né, traziam uma atmosfera melhor ali para a administração pública. Mas aí elas já começaram a ser utilizadas de uma forma vil, de uma forma absolutamente abjeta, pelo ex-presidente da República naquele episódio que ele apresentava caixinhas de remédios ali para fazer propaganda infame contra o povo brasileiro. Então, essa é uma situação que já se soma ao escândalo das carpas, que a dona Michele diz que não é com ela, mas era o pastor lá que ela colocou para administrar, que estava mais interessado no dinheiro, nos dinheiros, né, do que na vida, né, dos peixes, né. Eles conseguiram, inclusive, reverter aquele pensamento bíblico, né, da multiplicação dos peixes. Eles conseguiram desmultiplicar os peixes, né. Não existe essa palavra, mas é o que eles fizeram lá. Sumiram com essas histórias, todas. Mas ainda bem, né? Porque basta, né, mais 5 meses dessa gente, a devastação seria absolutamente incalculável e irreversível. Bom, ainda bem que passou e agora a gente tem que trabalhar para que eles nunca mais ousem a voltar, porque o destino da maior parte dessa gente é a cadeia, como vou mostrar aqui para vocês. Bom, os jornais começam a fazer as ofensivas, né? A gente vai ver, hora por outra, esse tipo de notícia aqui. O cerco a qualquer tipo de mudança na política econômica do nosso país. Ataques de Lula ao Banco Central expõe estratégia da herança maldita. Aí eles estão dizendo o seguinte, que qualquer eventual erro ou situação que não avance no nosso país a favor do povo, o Lula teria então argumento de dizer que recebeu uma herança maldita. Mas ele recebeu uma herança maldita sim, a herança foi muito maldita. Tem uma situação que aí é necessário que haja uma autocrítica também, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, o Estado de São Paulo fez um editorial hoje escrito:
onde eles colocam lá, o rebanho de bodes expiatórios do PT. O PT governou o Brasil por 14 dos últimos 20 anos, mas para Lula, que fez juras de unir a nação numa frente ampla, todas as mazelas que assolam o país são culpa dos outros. Bom, eles estão fazendo uma crítica aqui com 40 dias de governo. Mas existe um ponto que é razoável, que tem razão. De fato, nos governos do PT, nós tivemos o Banco Central ali agindo com total autonomia. E quem diz isso é o Henrique Meirelles, que foi 8 anos à frente do Banco Central, sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de incômodo. É ele que diz isso. Isso resultou que o sistema financeiro aqui no nosso país, num governo progressista, ganhasse dinheiro como nunca ganhou na vida. Embora, do outro lado, também nós tivéssemos uma compensação com políticas sociais que ajudaram também a classe trabalhadora, as pessoas mais pobres, elevarem o seu nível de vida. Mas isso ficou muito longe de uma resolução dos nossos problemas principais, que precisam de muitos investimentos em saúde, educação, saneamento básico, enfim. Já era para a gente ser uma outra nação se a gente tivesse enfrentado isso lá atrás. Mas nunca é tarde, né, para você consertar rumos. E agora, o presidente Lula parece que sacou que o momento é de colocar essa discussão para a sociedade, para que nós entendamos para que serve o Banco Central. E o Banco Central está a serviço de quem? Eu mostrei para vocês ontem, né, que todos os últimos presidentes do Banco Central aqui no Brasil são pessoas enfronhadas com o mercado financeiro, que só pensam numa coisa: extrair do povo brasileiro, do sangue do povo brasileiro, o máximo que eles puderem, como todo escravocrata, né, ou neo-escravocrata. Então, eles fizeram essa observação aqui. Mas tem mais coisas, né? O Lula continua mostrando que está com disposição para colocar essa situação na discussão. Isso, por si só, é muito importante. A gente não tem que pedir licença para governar, diz Lula. Padilha nega a fritura de Campos Neto e mudança na meta. O jornal aqui, na parte interna, também continua a dizer que tocar na questão do Banco Central seria uma questão mais de campanha, né? Discurso de campanha do que discurso concreto. Não é discurso de campanha, não. É uma realidade. Claro que esse tipo de matéria tenta contaminar a opinião pública para que as pessoas tenham essa percepção que nós temos um presidente que é um falastrão e não está a fim de enfrentar problema nenhum, né? O que não está parecendo, né, para as pessoas que estão acompanhando mais de perto, que irá acontecer, porque mesmo eu que tive nesse café da manhã essa semana com o presidente da República, ele deixou muito claro ali para todas as pessoas ali que ele está com pressa, ele está com 76 anos, né? E ele não está com disposição de ajudar o nosso país a resolver problemas em 20 anos, ele quer começar a resolver agora. E se ele não tocar nessa questão estratégica, dessa contradição aqui no nosso país, de termos a maior taxa de juros do planeta, ter uma elite que continua sugando o povo brasileiro, uma elite que tem, por exemplo, uma declaração do Abílio Diniz de que uma reforma tributária no nosso país não pode ser uma reforma Robin Hood, ou seja, a reforma que tira dos ricos para dar para os pobres. Então tem que ser como, seu Abílio Diniz, é para tirar mais dos pobres para continuar a dar para os ricos? É um Robin Hood às avessas? Aí sim fica bonito para os senhores? Pois bem, então a coisa vai seguir. No Congresso Nacional, os líderes partidários estão começando a se movimentar e essa discussão está chegando no Congresso. Hoje eu ouvi o deputado Boulos fazendo um pronunciamento muito interessante sobre a função do Banco Central aqui no nosso país. A matéria diz: líderes ecoam críticas de Lula. Ministro, porém, nega haver fritura de presidente do BC. Olha, se o presidente do BC tivesse vergonha na cara, ele tinha pedido demissão, porque ele não cumpriu meta nenhuma, ele está a serviço de banqueiro, ele saindo do Banco Central, ele vai trabalhar num banco multinacional, num banco nacional, vai ganhar muito mais dinheiro com informação privilegiada, como é que acontece sempre com ex-presidentes de bancos centrais, do Banco Central aqui no nosso país. Bom, então são essas situações todas e que evidenciam que a iniciativa privada, o liberalismo, não é a solução dos problemas brasileiros. Quando você vê esse tipo de situação aqui, ó, no jornal Valor Econômico, a gente vê que essa gente, eles gostam muito de falar. Bancos endurecem com Marisa após rombo nas Americanas vir à tona. A loja Marisa está com problema, Americanas, Ricardo Eletro, Light. Ou seja, o governo Bolsonaro deixou de fato uma herança maldita para o setor público, mas deixou uma herança maldita para o setor privado também. Bom, e aí a gente muda para um tema, gente, que eu não posso deixar de abordar aqui com vocês, ainda relacionado aos Yanomamis. A gente ouviu hoje
uma entrevista desse senhor Salles no UOL, e aí eu tenho que fazer uma crítica a meus colegas jornalistas nessa entrevista, porque quando você entrevista um cínico, um mentiroso, para não dizer um criminoso, você tem que estar também com sangue nos olhos, para poder denunciar uma fala que desinforma, né? Na fala criminosa de um dos ministros, ex-ministros de Bolsonaro, ele colocou que, olha, o Bolsonaro, eles não tiveram responsabilidade nenhuma, ele foi um cara que combateu as coisas erradas aqui no Brasil, que o problema é nosso, a culpa é minha, é sua, da sociedade, de ter acontecido essa desgraça aqui no nosso país. Vamos acompanhar um pedacinho, que isso merece muita crítica também aos meus colegas jornalistas. Devem ter ficado, naturalmente, é que eu posso acreditar, estupefatos ali, né? Ficaram sem reação. Vamos ver aqui, deixa eu diminuir a cara do fofo aqui, porque isso acaba fazendo mal, né, para todos nós aqui. Mas vamos ver aqui a fala dele, vamos lá. Dificuldades, mortes e tudo. Há um percentual de Yanomamis que estão naquele território que são fugitivos da Venezuela, a própria comunidade Yanomami tem recebido lá outros Yanomamis ali da Venezuela com problemas também muito graves, porque o garimpo do lado venezuelano está completamente liberado. Então, esses mesmos problemas que nós enfrentamos, e você relatou aqui com relação à parte daquela região em território brasileiro, acontecem em igual ou maior escala no lado venezuelano. E há uma... Gente, é aquilo que eu estou dizendo para vocês. Como é que você entrevista um criminoso, um bandido, um cínico, alguém que mente? A pergunta é a seguinte: de onde o senhor está tirando esses dados aí? Como é que o senhor consegue afirmar que são indígenas venezuelanos? Como é que o senhor diz que o garimpo na Venezuela está liberado? Como é que o senhor tenta esconder essa verdade de que o senhor foi o responsável central, junto com o presidente que teve à frente do nosso país, de um genocídio aqui no nosso país? Gente, esse cidadão aqui é um homem rico. Ele não precisava se eleger para deputado federal, mas se elegeu certamente para buscar algum tipo de impunidade, algum tipo de barreira para que não seja mandado para a cadeia, e não sou eu só que estou dizendo isso. Quem entrevistar o delegado Saraiva vai ver o que esse homem que está aqui, o que ele fez contra o povo Yanomami, o que ele fez contra o povo brasileiro, contra as tribos indígenas. Na Venezuela, se você pesquisar, você vai encontrar notícias como essa aqui, ó. Terra prometida, governo da Venezuela transforma o território dos índios Yanomami em área intocável. Gente, na Venezuela tem exploração de ouro, sim, mas quem explora é o Estado. Eles têm lá várias plantas de exploração de ouro que não permite, né, esse tipo de exploração clandestina, porque o ouro para a Venezuela virou um ativo absolutamente fundamental, estratégico, porque eles estão cercados economicamente no mundo inteiro, então eles estão investindo cada vez mais na exploração de ouro para fazer sustentação, né, de qualquer tipo de agressão à econômica que eles venham a sofrer, enfim, como já tem acontecido desde que eles começaram a sofrer bloqueios. Tem a Sônia Bride, que foi para lá, e ela desmonta, né, completamente essa fala criminosa do Salles. Vamos acompanhar aqui o áudio da entrevista que ela deu. Vamos lá. Falta transporte. A terra Yanomami é imensa. É do tamanho de Portugal. E é toda montanhosa. As pessoas não conseguem se deslocar a pé, ainda mais malnutridas. Então, esse boato maldoso espalhado nas redes sociais, por exemplo, de que são Yanomamis da Venezuela que vieram para o Brasil para dizer que foi no Brasil, porque isso aí, além de ser uma grande mentira, é uma mentira que qualquer raciocínio desmonta. Como é que pessoas subnutridas, completamente enfraquecidas, vão atravessar dezenas, às vezes centenas de quilômetros numa floresta cheia de montanhas, com um clima completamente instável, que é uma característica daquela área. Gente, inclusive essa entrevista da Sônia Bride, já era de conhecimento aí dos meus colegas entrevistadores, né? Eles podiam falar: ministro, o senhor não está contando, o senhor não está falando a verdade, o senhor está mentindo, né? Qual é a base do senhor? O senhor está inventando, o senhor está falseando. Qual é a fonte? De onde o senhor está tirando essas notícias? Então o cara fala com uma disfarçatez tão grande que choca, né? Matérias. Indígenas Yanomami não são da Venezuela. Veja mapa, entende onde fica a reserva Yanomami. Gente, é longe pra caramba, um lado pro outro da fronteira. Outra matéria do Estadão. É falso que Yanomamis em grave situação de desnutrição sejam venezuelanos e não brasileiros.
Outra matéria, garimpos ilegais no Brasil invadem área Yanomami na Amazônia venezuelana. É o contrário, são os garimpeiros brasileiros que acabaram indo para lá, acabaram transgredindo para lá e não o contrário, como a Sônia Bride disse aqui para gente. E mais outras coisas, corpos resgatados, corpos de mortos na Venezuela são resgatados por garimpeiros. O que acontece é que alguns garimpeiros que foram parar lá do outro lado da fronteira acabaram sofrendo ali um ataque e morreram, né? Mortalidade infantil Yanomami supera de Serra Leoa a pior do mundo. Então, gente, diante desse cenário todo, não dá para convidar um cara para dar uma entrevista e não ser desmascarado, não produzir provas contra a criatura pelos crimes que ele ajudou a comandar aqui no nosso país. O fato de ele ter virado deputado federal não cria uma imunidade absoluta, não, porque os crimes estão indo aí, estão vindo à tona. E não é por outra razão que eu tenho cobrado muito do governo federal para mandar os ministros lá, o governo Lula, mandar os ministros não saírem de lá enquanto não expuserem, né, não colocarem para o mundo essa situação absolutamente inaceitável que aconteceu com os nossos indígenas. Gente, eu vou ficando por aqui, o nosso programa tem esse ritmo assim, né? Às vezes eu passo aqui do tempo, né? Mas enfim, é o nosso formato aqui, estamos indo, somos 750 mil pessoas e vamos continuar nessa luta, tá bom? Mande seus comentários para cá e até o nosso próximo encontro, tá? Tchau!